Pablo Marçal, em sua recente entrevista após a pesquisa da Prefeitura de São Paulo para 2024, abordou vários temas importantes. Ele criticou a atuação de Guilherme Boulos, trouxe uma verdadeira bomba sobre ele, Ricardo Nunes, que vai deixar todos vocês chocados, e de quebra ainda detonou com ela a jornalista militante esquerdista Vera Magalhães, que foi lacrar e foi totalmente calada por ele, Pablo Marçal. E ele foi preciso em dizer... O Bukele, já que você trouxe ele para discussão, ele foi prefeito. Foi o senhor que trouxe, candidato. Não, ele que falou Bukele, eu falei El Salvador. El Salvador. Não, senhora, quem falou Bukele foi ele. Ele que falou governada pelo Bukele, ele é o Mas eu não falei de Bukele. Ele falou o seguinte, na hora que você tiver um filho assassinado, aí você vai ver que às vezes compensa fazer algo. A Vera bateu na mesa. Esse é o problema. A gente tá num país onde tem 60 mil homicídios. Mas e aí você vai num outro país que tem 0 a 695 dias. Ah, não, a gente não pode fazer assim. É o seguinte, o prefeito não tem competência. Outra, né? É a morte de uma não, morte mas ele não matou outra. não, ele só prendeu os bandidos. Ele não saiu matando ninguém não. Quem matou foi o crime organizado. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem tá falando isso é a Receita, não sou eu. Não, a Receita não falou isso, lugar nenhum. Quem falou isso foram jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita, o senhor não informou a Receita, portanto... Não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. Primeira coisa, Vera, é que a empresa não pode participar de processo eleitoral, nem doando e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem quem entrar. Trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. Sua única experiência, candidato, sua única experiência única como não. empresário. Eu tenho muito mais experiência que ser mas empresário. Isso é o seu passado. O senhor tem coordenação, o senhor tem a coisa do atleta. Se você deixar, eu posso responder. Não, eu estou dizendo o porquê da pergunta, queria que o senhor respondesse. Eu já estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido empresa doar, é proibido empresa participar. Quem falou que está demorando é você. Eu falei 3 abertamente. Dias pra dizer que... Não, 3 dias não. Eu falei abertamente. Agora vocês não têm que estar envolvidos na minha vida o tempo inteiro. Se me perguntar, eu respondo. Nunca neguei. Inclusive o Boulos, Bolis, quer libertar 24 mil. Isso é coisa do pessoal. Libertar 24 mil traficantes. Apoia, de fato, a descriminalização das drogas. Todo ano de eleição ele tem que dar uma frenada e muda. E a parte da mídia que é militante fica desesperada em relação a ele. Agora é o seguinte. Os mais ricos podem ter sua segurança. Os mais pobres, não. Então, na hora que a Vera bateu na mesa, eu falei, quando você tiver um filho assassinado, é igual uma roleta russa. Nós estamos numa sociedade onde a gente está protegendo bandido, onde tem bandido dentro da prefeitura, e, de fato, o que está acontecendo? A gente fala, não, a gente tem que ter os direitos humanos. Os direitos humanos tem que ter, sim. O direito humano da sociedade viver em paz. Se o bandido quer ir contra o pacto social, ele tem que pagar. E eu quero dar um recado para a cidade de São Paulo. Essa vai ser a última geração do crime. Essa cidade tá cheia de morador de rua. Essa cidade tá um lixo de verdade. Essa cidade tá um caos no trânsito. Essa cidade tá com o pior ar do mundo. Essa cidade tem o maior esgoto a céu aberto. Aonde que tem cidade aqui, gente? Todas as vezes nós somos manipulados emocionalmente por esse consórcio comunista do Brasil e tá tudo bem. No dia 6 você dá a resposta atacando o 28 lá, que é o dia da vingança. O povo não quer saber de politicagem. Não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público. Não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais colocando dinheiro na mão sem gastar dinheiro do próprio povo. Sou o único dos 6 candidatos que estão na dianteira que não está usando dinheiro público. Então eles estão, para você que está ouvindo a CBN, eles estão gastando, isso para mim é um atentado à moral, à democracia, gastar 100 milhões de reais, né, do nosso dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio e na TV. Agora, sobre você falar de rejeição, eu queria achar onde que está essa rejeição. Eu sei que se o Datafolha tiver certo, a gente vai continuar com a péssima prefeitura do Ricardo Nunes. Se o Datafolha não tiver acertado e vir o Boulos, por exemplo, a gente vai ter uma catástrofe nessa cidade. Eu espero, assim como em todas as outras eleições, que o Datafolha esteja errado, que é cultural. Isso é uma opinião, tá? A minha esposa não quis. Eu fiquei maravilhado de saber que você leu o livro dela. Qual foi o livro que você leu? Esse livro em que ela fala qual que é o nome do livro? Mulher substituível. Pois é, mas qual que é o nome do livro? Honrar
O papel da mulher. Não. Eu acho que é o papel da mulher. Mas você leu o livro ou foi Li um o trecho? livro. Não, eu li o livro inteiro. Entendi. É. O livro chama... Honrar. Não é isso não. A na verdadeira internet. força da mulher. É a força. Não, a força da mulher. A verdadeira força da mulher. Eu fiz o prefácio desse livro. O senhor não manda na sua campanha? Manda. O problema é que às vezes a pessoa tá emocionada e quer mostrar coisas que não precisa de mostrar. Quando eu falo que dava pra ir, eu sou um Ultraman. Eu corri 84 quilômetros com o tendão inflamado. O que aconteceu ali de fato, pra você ouvir da minha boca, é que eu fui agredido e a maior parte da imprensa relativizou isso, né? Tipo, nossa, ele mereceu. Como se a mulher que anda de minissaia merece ser assediada sexualmente. Como se a mulher que enche o saco do marido tivesse o marido ganha autorização pra bater, né? Sempre o que é agressor sempre vai estar errado. Então o Datena, ele mostrou o destempero. Inclusive a gente vai colocar na escola pública a inteligência socioemocional pra gente não ter esse tipo de gente. Imagina governando a cidade. Quem falou que tá demorando é você. Eu falei 3 abertamente. dias pra dizer que... Não, 3 dias não. Eu falei abertamente. Agora vocês não têm que estar envolvidos na minha vida o tempo inteiro. Se me perguntar, eu respondo. Eu nunca neguei. Eu recebi a cadeirada. Inclusive, tive que engessar ontem porque eu tô sendo exprimido nos eventos. E aí não tá melhorando. Eu tô com a fratura nível 2 nesse dedo aqui. E ontem o Dr. Rafael, ortopedista, viu e teve que engessar, porque não tá parando. E toda hora alguém quer tirar foto e acabou me espremendo. Então eu engessei ontem pela primeira vez. Quando o Datena, né, com comportamento análogo a um orangotango, desfere aquela cadeira sobre mim, eu coloquei as 2 mãos e tirei a minha cabeça um pouco para a esquerda. Esse dedo aqui sofreu a pressão inteira, na primeira. Ele fez isso com a cadeira, ele foi arremessar a cadeira, ele foi o segundo golpe. No arremesso da cadeira, ela pega bem aqui. E aí eu tenho até agora, né, a mancha aqui. Eu mostrei ao vivo já em 2 programas a mancha que ficou na costela, que é o 6º arco costal. Então tive fratura no dedo, na base do polegar e aqui. Aqui mesmo não tem nenhum problema, é só nesse lugar aqui, ó. Eu tava indo pra minha escolta. Eu não queria entrar em ambulância. E alguém falou assim, ó, é a parte que você não vê no vídeo, mas eu te explico o que aconteceu desse jeito. Eles falaram assim, ó, pessoal, cara, se você tiver uma perfuração no pulmão é melhor você ir. Aí eu dei uma olhada, falei, perfuração no pulmão aonde? Por quê? Porque eu tava respirando e quando chegava em 70% da respiração começava a doer. Aí eu falei, então vamos na ambulância. E aí a gente saiu na ambulância. Eu achei patético ter filmado e mostrado foto de ambulância e tudo. Eu achei, reprovei e quase desliguei a pessoa que fez isso. E aí, chego no hospital, fiquei 3 horas dentro de máquina de ressonância magnética e de tomografia. Terminou, eu respondi, né, num tom de brincadeira, porque eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Então, sim, se fosse pela minha vida, dava pra ir correndo. Eu sou muito tranquilo com isso. Não neguei nenhuma vez. Inclusive, o evento que eu deixei filmar, tinha 30 pessoas filmando. Aquilo ali pra mostrar de fato que eu não sou vitimista e não sou. E continuo firme. Sem TV, sem rádio, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem o braço direito pra se mover. Sem tudo, sem rede social. E você vai ver que o herói não é eu, o herói é o povo de falar. A gente não aguenta mais esses polícias, estão querendo parar esse cara de qualquer jeito. Primeira coisa, Vera, é que a empresa não pode participar de processo eleitoral, nem doando e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem entrar. Quem trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. É a sua única experiência, candidato, sua única experiência única como empresário. Eu tenho muito mais experiência que ser mas empresário, isso é o eu seu sou passado. atleta. O senhor tem bem, coordenação, o senhor tem Se você deixar, eu posso responder. Eu tô dizendo o porquê da pergunta, queria que o senhor respondesse. Eu estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido a empresa doar, é proibido a empresa participar. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem está falando isso é a Receita, não sou eu. Não, a Receita não falou isso, lugar nenhum. Quem falou isso foram jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita, o senhor não informou a Receita, portanto... Não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. E eu tenho experiência com muitas outras coisas, eu já fui funcionário 13 anos. É uma grande experiência que eu tenho também. Mas o senhor prosperou foi como empresário, não coach, empresário. Não foi sendo coach nem empresário, foi mudando a minha mentalidade. Porque um monte de gente virou empresário e virou coach e é fracassado na vida. Então não foi nenhuma dessas 2 coisas que me fez prosperar. O que me fez prosperar foi gostar de aprender, viver de desafio, de novas experiências. E para mim é um grande desafio estar aqui nessa eleição. Eu tenho convicção no meu coração que é uma revolta do povo. O povo não quer saber de politicagem.
não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público, não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais colocando o dinheiro na mão da mídia para falar bem dele. O que a gente vai trazer é empresas de tecnologia, de cyber data center, para quê? Para ser esse polo e a gente qualificar nosso povo, que a gente também vai perder os empregos tradicionais. Tem uma previsão mundial que nos próximos 15, 20 anos a gente tem uma migração de empregos aí de perder 300 empregos tradicionais. Então, assim, a inteligência artificial, a robótica, a nanorobótica, os algoritmos estão dominando tudo. Por exemplo, eu fui atendente de call center. Esse emprego de call center dificilmente vai existir nos próximos 20 anos. Eu fui atendente, eu fiquei 1 ano atendendo, eu lembro do número, nunca vou esquecer desse número. Eu fiz atendimento de 11.334 ligações. Hoje uma automação faz isso sozinho, com a voz da pessoa que você quiser. O senhor já disse que era contra o dízimo, depois falou que mudou de opinião, porque na época que o senhor era contra o dízimo, o senhor tinha cabeça de pobre. Quando o senhor deu essa declaração, o senhor era comunista. Pobre, não, cabeça de comunista, é isso mesmo. As duas coisas estão na sabatina do O, assisti lá direitinho, fiz minha lição de casa. E aí eu queria saber se no eventual governo seu, com Marco Sintra na Fazenda, o senhor vai ser a favor da cobrança de impostos sobre igreja, sobre dízimo. A prefeitura tem pelo menos 3 impostos, IPTU, ISS e TBI, que poderiam entrar nessa... Se a igreja não ajudasse com a questão social, tirando gente das ruas, restaurando casamento, ajudando a moldar o caráter da sociedade, eu seria. O senhor já falou pro Sintra que as igrejas seu governo não pagaram imposto. Falei pro Sintra não, quem governa sou eu e o Sintra ele vai entrar debaixo disso que o povo votou foi em mim. Eu confio nele e o povo votou em mim, eu sou o cargo máximo, que é o maior servo de todos. Presta atenção nessa informação. Quem deu o dízimo já pagou o imposto disso. A gente tem uma carga tributária de 43% no Brasil. Já batemos 2 trilhões de impostos. Esses incompetentes estão governando o Brasil, hoje, 70 mil políticos, fez com que cada um aqui nessa mesa devesse 40 mil reais cada um. Nós temos quase 7 trilhões de endividamento. Na época do Brasil Império, teve uma revolução aqui no Brasil praticamente, chamando o imposto de 20% de quinto dos infernos. Hoje a gente vive nos 2/5 dos infernos e a gente de fato está achando isso normal. Se fosse pelo menos devolvido em benefício para nós, era uma coisa. Agora, a igreja já ajuda. Todas as religiões, elas já ajudam a sociedade e essa é uma forma delas já devolver. Elas não estão fazendo clubes sociais. Elas já devolvem isso para a sociedade. Então não faz sentido tributar mais uma vez quem já está ajudando a sociedade. Inclusive, quem está ouvindo, escute um lugar que não é utopia. Existe, eu tive lá. Eu fui em El Salvador. É o primeiro país do mundo que não tem um homicídio em 695 dias, até 17 dias atrás que eu estava lá. E aí sentei com o ministro da Justiça, o ministro de Segurança, o Gustavo, e ele deu todos os códigos. Eles erraram em várias coisas para conseguir esse milagre. Não tem nenhum país do mundo. Pra você ter uma ideia, o Japão, que não assassina ninguém, salvo engano, tem 900 homicídios em um ano. É um absurdo. E é a terceira maior economia do mundo hoje. Lá é 0 homicídio em 695 dias. Isso até o dia que eu fui, né? Já deve ter passado de 700. Quando eu volto, eu percebo que é o seguinte, a escala e o crescimento, né, de aumentar a guarda não é tão efetivo como a gente aumentar a operação delegada e estender ela, inclusive, para a Polícia Civil, porque aí dentro do nosso plano de governo tem um anticrime. O anticrime vai começar a rodar dia 1º de janeiro. Nós vamos fazer um jejum de crime aqui nessa cidade. Vamos fechar as entradas dessa cidade junto com o governo do estado, pedir auxílio do governo federal. Nós vamos fazer um cerco. O Bukele, já que você trouxe ele para discussão, ele foi prefeito. Foi o senhor que trouxe, candidato. Não, ele que falou Bukele. Eu falei El Salvador. Não, senhora. Quem falou Bukele foi ele. Ele que falou Bukele. Pelo Bukele. Ele é o Mas eu não falei de Bukele. Ele falou. É o seguinte, na hora que você tiver um filho assassinado, aí você vai ver que às vezes compensa fazer algo. A Vera bateu na mesa. Esse é o problema. A gente tá num país onde tem 60 mil homicídios. E aí você vai num outro país que tem 0 a 695 dias. Ah, não, a gente não pode fazer assim. É o seguinte. O prefeito não tem competência. Outra, né? É a morte de uma não, morte mas ele não matou, outra. não. Ele só prendeu os bandidos. Ele não saiu matando ninguém, não. Quem matou foi o crime organizado. Inclusive o Bolis, quer libertar 24 mil. Isso é coisa do pessoal. Libertar 24 mil traficantes. Apoia, de fato, a descriminalização das drogas. Todo ano de eleição ele tem que dar uma frenada e muda. E a parte da mídia que é militante fica desesperada em relação a ele. Agora é o seguinte. Os mais ricos podem ter sua segurança. Os mais pobres, não. Então, na hora que a Vera bateu na mesa, eu falei, quando você tiver um filho assassinado, é igual uma roleta russa. Nós estamos numa sociedade onde a gente está protegendo bandido, onde tem bandido dentro da prefeitura,
E, de fato, o que está acontecendo? A gente fala, não, a gente tem que ter os direitos humanos. Os direitos humanos tem que ter, sim. O direito humano da sociedade viver em paz. Se o bandido quer ir contra o pacto social, ele tem que pagar. E eu quero dar um recado para a cidade de São Paulo. Essa vai ser a última geração do crime. Essa contestação permanente que o senhor tem feito das pesquisas, que o senhor vai ganhar em primeiro turno. Vai ganhar o povo. Se o senhor não ganhar em primeiro turno, o senhor vai contestar o resultado das urnas? Vou nada. Não tem possibilidade. Se você for na rua comigo, você vai ver que é primeiro turno. Todas as vezes nós somos manipulados emocionalmente por esse consórcio comunista do Brasil e tá tudo bem. No dia 6 você dá a resposta atacando o 28 lá, que é o dia da vingança. Essa cidade tá cheia de morador de rua. Essa cidade tá um lixo de verdade. Essa cidade tá um caos no trânsito. Essa cidade tá com o pior ar do mundo. Essa cidade tem... Olhem isso, gente. Justiça de Pernambuco acaba de decretar a prisão de Gustavo Lima. A decisão ocorreu nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 23, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gustavo Lima. O mandante de prisão foi expedido pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. Segundo informações, a decisão foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo assim a realização de novas diligências e recomendando as substituições das prisões preventivas por outras medidas cautelares. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro que no último dia 4 também causou a prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra e de outras pessoas. Além de decretar a prisão preventiva, a Justiça determinou a suspensão do passaporte do cantor. O despacho judicial também suspende o certificado de registro de arma de fogo e eventual porte de arma de fogo mantido pelo artista. Segundo o decreto dessa segunda-feira, Gustavo Lima teria feito uma viagem para proteger foragidos. A juíza cita que o cantor fez uma viagem à Grécia com investigados no âmbito da operação. As informações são do G1 e do Metrópolis. Aspas, na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados seguindo o trajeto Goiânia. Atenas Cavala, no retorno do percurso foi Cavala. Atenas, as Ilhas Canárias, Goiânia, o que sugere que José André e Aisla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha, apontou a magistrada. Vale lembrar que ele, Gustavo Lima, é totalmente de direita e apoiou o Bolsonaro. Portanto, pode perceber, gente, a investigação em cima dele vai ser muito mais ferrenha. E com isso, Pablo Marçal deixou uma pergunta no ar. Será que pode mudar tudo nas eleições de São Paulo de 2024? Estamos prontos para abandonar a polarização? Será que São Paulo está preparado para ser desafiado o sistema e tudo ser jogado no ventilador? Inclusive, Pablo Marçal já prometeu que se ele for prefeito de São Paulo, vai ter até gente indo para a cadeia. E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer no desenrolar dessa história? Eu, particularmente, se fosse votar em São Paulo, na capital, mas eu não voto, eu voto no interior de São Paulo, Taubaté, portanto é muito importante quem vai ganhar para a Prefeitura de São Paulo. Até mesmo porque quem mora no interior acaba respingando, né? E não pode ser de esquerda. O único candidato de direita de verdade que nós temos, independente de Bolsonaro apoiar ele, Ricardo Nunes, é ele, Pablo Marçal. E ele tem o meu voto. Agora eu quero saber de vocês, seguidores do meu canal. Aonde vocês moram, de qual cidade vocês estão falando e se vocês votariam em Pablo Marçal. Deixe aqui nos comentários e também gostaria de saber o que vocês acharam dele, Pablo Marçal, dar um cala-boca nessa jornalista militante esquerdista Vera Magalhães, que sempre quer lacrar, mas só passa vergonha. Bom, esse foi o React de agora. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo React.